Política é coisa séria. E nós, pessoas LGBTQIA+, estamos ocupando cada vez mais o cenário nacional da política. Como assim? Quem são essas pessoas? Ah, meu bem, nós vamos conhecer aqui no Vote LGBT+, com Suzaninha, as candidaturas LGBTQIA+ de Florianópolis. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no vosso programa essa figurona que, ó, até me engasgo aqui em palavras, que é ninguém mais ninguém menos que Mire Chagas. Uma figura importantíssima do nosso cenário político nacional, uma articuladora, uma mulher zona aí de luta que tá aqui com a gente hoje. Mire, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Obrigada. E olha, Mire, conta pra gente, pro pessoal que tá em casa, quem é Mire na fila do pão? Mire Chagas, uma mulher negra, trans em movimento, construo vários movimentos na cidade, venho das periferias, resido em Florianópolis já há mais de 10 anos, construo coletivos negros de serviço social, como o coletivo Magali da Silva Almeida, o coletivo trans de serviço social, como o coletivo Demétrio Campos, o Quilomboaia, as frentes e as marchas trans de Florianópolis também, a gata tá ali engajando. Sou uma fomentadora do Transfree, que é uma medida que busca viabilizar acesso para pessoas trans gratuitamente nos espaços culturais e nos eventos também de lazer em Florianópolis. E estamos aí, né, agora para trazer essa força da mulher trans e negra para a política de Florianópolis, né? Vamos transbordar essa política aí. Importantíssimo, e que esse transbordamento possa acessar diferentes histórias e corporalidades, né, Mire? E me conta, o que leva a Mire Chagas a acessar o espaço da política? Porque a gente já sabe, né, nossas corporalidades são políticas, e se a gente não se movimenta, o tempo para pra gente. E quando que você pensou que esse espaço da candidatura, né, como vereadora da cidade, poderia ser um espaço possível pra você? Nós, pessoas LGBTQIA+, e nós também, pessoas negras, nós, mulheres, a gente luta desde que a gente tá no seio, né, na barriga da nossa mãe, né? A gente tá aí nessa resistência e muitas vezes a falta de políticas públicas que tragam a nossa voz, o nosso nome e a nossa representatividade também, ela é mínima, né, dentro desses espaços que promovem políticas públicas, que estão no legislativo. Então a minha proposta enquanto candidata a vereadora da cidade, nada mais é do que representar esses corpos que são marginalizados, esses corpos que são excluídos da sociedade brasileira e que sofrem com essa desproteção do Estado, né? Não somente do Estado brasileiro, mas também do Estado catarinense, que muitas vezes somos invisibilizados dentro desse Estado e no município de Florianópolis, né? Então a minha proposta para retornar à Câmara de Florianópolis, porque quem não sabe, eu fui já uma das co-vereadoras desse mandato coletivo, né? E atualmente eu venho com essa candidatura solo, seguindo os mesmos passos que a nossa rainha Beyoncé quando saiu do Destiny's Child, pra gente conseguir conquistar o nosso pleito e também garantir o nosso acesso, garantir também o nosso acesso às políticas públicas, né, que representem os nossos corpos de fato. Então, Mire Chagas na voz vem aí para dar essa voz ao povo de luta, ao povo que batalha, e a Mire Chagas na voz e o povo na vez. Olha, meu bem, importantíssimo isso, Mire, né? Não se faz política sozinha, a gente sabe disso, e você já veio desse espaço, né, da construção política na Câmara de Vereadores de Florianópolis, numa mandata coletiva. Como é que foi essa experiência para você? Foi uma experiência desafiadora, pelo fato de que eu acredito muito que nós, pessoas trans, nós, pessoas negras, precisamos de mais espaço dentro da política e não ficar nesse calabouço coletivo maquiado de uma migalha, da qual você acaba sendo só um degrau para outras pessoas poder legislar a partir da sua representação. Então foi um espaço muito desafiador para mim, mas enquanto uma mulher de luta, que luta coletivamente, e depois de entender que a morte nada mais é do que viver sob a sola do sapato do outro, eu trago essa representação, ergo a minha voz contra todas as opressões e trago essa minha proposta
de vir sozinha, né? Então o mandato coletivo, ele é interessante, porém acredito que ele poderia dar certo quando a gente já tem uma construção de base de muito tempo, né? Então, nós, pessoas trans, negras, nós, pessoas LGBTQIAPN+, nós não servimos para estar tapando o buraco de ninguém, muito pelo contrário, somos sujeitos políticos que têm voz, sujeitos políticos que têm força e que temos base também, o que é muito importante, né? É bem como a nossa mana que trouxe, a gente não faz nada só. A gente luta na coletividade. E é através dessa força coletiva, dessa força da coletividade, através do coletivo negro, através da minha base com o movimento trans, com o movimento LGBT, com o movimento de mulheres, com o movimento contra essas emergências climáticas, a gente traz, a gente traz essa voz que é a Mire Chagas, né? Então, foi desafiador, mas agora a gente está num novo projeto político, num novo horizonte político, da qual a gente levanta cada vez mais a nossa voz em prol de todas as pessoas LGBTQIAPN+. Mire Chagas é movimento e Mire, diante de toda essa articulação, toda essa historicidade de luta e todas as conquistas de fato que a sua corporalidade vem acessando dia após dia, né? Porque a história também se dá dessa maneira. Não somos só derrota, não, somos muitas conquistas. E diante de tudo isso, Mire, toda a sua historicidade, sua potência, todas as conquistas que você vem aí, né, alcançando dia após dia enquanto uma figura política, como que toda essa bagagem, né, pode ser útil para você enquanto uma vereadora na cidade de Florianópolis? Lutando com o povo, junto do povo, para nós, por nós, Mire Chagas na voz. Então acredito que essa minha historicidade no movimento das lutas, né, que eu venho lutando desde o ensino médio e na universidade, compondo também o movimento estudantil, na luta das cidades, preocupada com todas as pautas da cidade, porque não é só porque somos pessoas LGBTs, somos pessoas negras que a gente vai se preocupar em só lutar junto com o povo negro, junto com o povo LGBT, mas sim com uma proposta de cidade, com uma proposta de luta para as cidades em todos os seus níveis e em todas as suas preocupações. Então acredito que essa minha bagagem no movimento estudantil, essa minha bagagem no movimento social, ela traz uma força da qual faz com que a Mire Chagas consiga ter o apoio do povo, o apoio popular, para a gente conseguir voltar para a Câmara de Florianópolis e a gente conseguir legislar junto do povo, para o povo e com o povo. E com muita dignidade, né? Que é isso que a gente precisa cada vez mais. Esse primeiro bloco, a gente conheceu um pouco sobre Mire Chagas. Vocês viram, né? Que a gata, querida, não deita, dorme em pé. E no próximo bloco a gente vem com perguntitas mais diretas e objetivas para saber mais sobre Mire Chagas e toda a sua luta. Vem com a gente, esse é o Vote LGBT+, com Suzaninha. Já tá sentindo os ventos da mudança, meu bem? É esse o cenário que nós vamos ter na Câmara de Vereadores de Florianópolis a partir das eleições das candidaturas LGBTQIAPN+. Sim, é tempo de mudança e mudança nos faz sozinha, como a gente viu agora no primeiro bloco. Mas nesse segundo bloco a gente vai conversar mais com Mire e perguntas mais objetivas, Mire, porque a gente tá aqui, ó, taca, 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 ela fala, responde, vai, grita e volta. Então é isso, meu amor. Você sabe que muito importante, cada vez mais a gente possa estar nos espaços falando sobre nós, né? Mas quando a gente pensa em eleição, né, em ano eleitoral, a gente não pode deixar de falar dos partidos, né? Pra você, como que você observa, você enxerga as pautas LGBTQIAPN+, dentro do seu partido, né, que é o PSOL? Dentro do PSOL a gente tem um vasto campo de sujeitos políticos, né, que são do nosso partido, né, de Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, né. A gente vê a questão LGBT dentro do nosso partido muito latente, né. Não é à toa que a grande maioria das candidaturas que nós temos aqui do PSOL na cidade são de LGBTs, né. E não somente na cidade, mas também a nível nacional. Temos Beni Brioli, Érica Hilton, né, Duda Salabert. Então são tantas figuras públicas na política que são LGBTQIAPN+, e
Isso traz um horizonte político muito importante também dentro do nosso partido, né? Da qual essas representatividades, elas representam também a nossa comunidade LGBTQIA+. Então eu vejo que dentro do PSOL, a questão da pauta LGBT, das vidas LGBTQIA+, importam, né? E eu vejo que ainda há muito para ser feito, pois a gente vive numa estrutura cis heteronormativa, mas a gente está conseguindo alcançar alguns espaços, estamos também direto dentro dessa luta e também compondo todas as outras lutas, todas as outras pautas das lutas da cidade. Então eu acredito que a pauta LGBTQIA+, dentro do partido, ela se faz latente, ela se faz com compromisso e ela se faz com dignidade e também com responsabilidade. Inclusive, estamos aí com a nossa candidatura à prefeitura, né? Que é o nosso candidato Marquito, nosso vereamor, nosso antigo vereamor, né? Que agora está aí com esse projeto da Floripa Mais Querida. E a gente está com tudo, né? A gente vem com tudo, nós, o pessoal, as candidaturas à vereança, junto com a nossa candidatura, né? A nossa proposta de candidatura à prefeitura da cidade, com esse projeto da Floripa Mais Querida, né? E também com direito para todas as pessoas, né? Então, o Marquito, ele é um candidato da qual ele foca muito na questão do ecossocialismo, mas ele também traz essa pauta da questão do direito para todas as pessoas. Foram feitos e realizadas algumas plenárias, algumas tantas plenárias ao longo desse processo eleitoral, né, desse processo de pré-candidatura, e na minha percepção e na nossa realidade da cidade, foi o único candidato da qual trouxe essas pautas, né, para falar sobre a negritude, para falar sobre o norte da ilha, o sul da ilha, a questão da juventude, a questão das vidas LGBTQIA+, que rolou no Bugio. Então acredito que a gente vem com um time muito preparado para eleger Marquito prefeito e as nossas candidaturas pelo PSOL. Maravilha, Mire, maravilha. É isso, né? Nada sobre nós sem nós, meu bem. E agora eu quero saber, Mire, diante do cenário que a gente vive em Florianópolis, que essa ilha da magia nem é tão magia assim, hein? A gente tem altos índices de violência também contra a comunidade LGBT, né? Como que dentro do seu mandato você vai atuar para combater esse tipo de dados e violências que tanto assolam a nossa comunidade aqui na cidade? Precisamos lutar por uma Câmara Municipal de Florianópolis que seja compromissada com as vidas LGBTQIA+. Estamos cansados e cansados de ter que enterrar as nossas, né? No início do ano, a gente perdeu uma amiga muito querida para todas e todos nós da nossa comunidade, Drica Dark, sempre presente. Então, a gente precisa pensar políticas públicas sérias e compromissadas que tragam na centralidade da nossa saúde mental, da nossa saúde integral, da nossa saúde física de pessoas LGBTQIA+. A gente está cansada de ser violentada, a gente está cansada de poder ser barrada de entrar num banheiro para fazer as nossas necessidades fisiológicas básicas, né? Então a gente vê cada absurdo nessa cidade, censura em relação à nossa cultura, são mortes, são agressões, violências. Então a Câmara Municipal de Florianópolis, ela precisa dar essa atenção na centralidade em relação às nossas vidas. E com o nosso mandato, a nossa proposta de mandato, que vem com uma proposta anticolonial, que a gente precisa pensar a questão de gênero, que está ruindo nessa sociedade, né? Como diz a banda Apocalipse Queer, ninguém aguenta mais ser cis, né? Então a gente traz essa centralização do nosso mandato na vida de todas as pessoas, na dignidade de todas as pessoas. Precisamos pensar nas transcidadanias que trazem esse olhar provocativo em relação à vida das pessoas trans e também a dignidade de todas as pessoas da nossa comunidade LGBTQIA+. Então a nossa proposta de mandato é trazer legislações sérias e fiscalizar as legislações e os planos que a gente já tem dentro da cidade, os planos que a gente já tem no estado em relação às nossas vidas, né? Porque a gente não aguenta mais ter que enterrar as nossas, a gente não aguenta mais ter que enxugar as lágrimas daquelas pessoas que são agredidas pelos seus companheiros, e a gente não aguenta mais sofrer num estado que insiste em nos desproteger em relação às nossas vidas e tentar acabar com a nossa dignidade e a nossa
nossa cidadania. Então é preciso ter um compromisso sério com a vida das pessoas LGBTQIAPN+. Estamos cansadas de ser marginalizadas. E é nesse sentido que eu, Mire Chagas, venho com essa proposta de trazer dignidade e de fortalecer as políticas que já temos na cidade e no estado em relação à vida das pessoas LGBTQIAPN+. Porque falar de vida é falar também sobre saúde, né, Mire? E dentro desse bojo todo, desse escopo que você trouxe, onde entra a pauta da saúde LGBTQIAPN+. A pauta da saúde LGBTQIAPN+, mano, ela entra na questão de quando a gente vai ter uma consulta e muitas vezes a gente não consegue nem chegar nessa consulta. Onde estão as pessoas LGBTQIAPN+, nas unidades básicas de saúde? Conheço gente da minha comunidade que muitas vezes nem chega aí a ter uma consulta, porque chega lá e aí não tem um respeito em relação ao seu nome social, né? Como já aconteceu comigo de chegar na época da pandemia, do Covid-19, cheguei num posto de saúde, da qual eu morava, eu não era retificada e a pessoa grita meu nome aos 4 ventos, meu nome morto. Então, assim, é muito constrangedor a gente chegar num espaço onde a gente já tá vulnerável, né, com a nossa saúde debilitada e ainda sofrer mais violência. Imagine você chegar na sua unidade de saúde, ter aí uma realidade de ter uma doença crônica e não ter o seu medicamento. Complicado, né? Então essa é a realidade que nós, pessoas trans, também vivenciamos, né? Quando a gente tem a falta de hormonização dentro do SUS e dentro das unidades básicas e até na nossa policlínica, né? Onde é localizado o nosso ambulatório trans. É preciso entender que a saúde da população LGBTQIAPN+, ela tem as suas especificidades, né? Precisamos pensar também essas medidas de acolhimento para as pessoas que recebem o diagnóstico em relação ao HIV. A gente precisa pensar em medidas que acolham essas pessoas também, né? E também trazer o debate sério e responsável com a disciplina em relação à hormonioterapia das pessoas trans. Imagina você chegar num posto de saúde, numa unidade básica de saúde e não encontrar o seu medicamento. Isso é muito importante, a gente ter esse acesso aos medicamentos que são específicos da população LGBTQIAPN+. Precisamos falar também sobre a questão do HIV, a questão da AIDS e também outras ISTs que fazem parte da nossa realidade. É óbvio que a gente tem que entender e partir do pressuposto que nem toda pessoa que é LGBT tem o vírus do HIV, né? Isso é um preconceito, um preconceito que muitas da população também tem em relação às nossas vidas. Imagina chegar num posto de saúde e você não ser respeitada, você não ser respeitada em relação ao seu nome. Se você chama a Xuxa de Xuxa, a Larissa de Anitta, né? Por que você não pode respeitar o nosso nome social? Por que não pode respeitar o nome dessas pessoas trans, não binárias? Por que a gente tem que estar sempre reivindicando o mínimo, para a gente ter um mínimo de dignidade, até quando a gente já está numa vulnerabilidade em relação à nossa saúde debilitada? Então, nesse sentido, quando a gente fala de saúde da população LGBTQIAPN+, a gente fala de especificidades, mas a gente fala também de compromisso sério, porque a gente está falando de direito básico, estamos falando de cidadania, e por uma sociedade mais justa, inclusiva e que respeite todos os corpos e todas as corporeidades, a gente precisa trazer esse debate também como central no nosso projeto político de cidade. Enfim, falar sobre saúde LGBTQIAPN+, é falar sobre saúde como um todo, né? Porque a gente tá falando sobre qualidade de vida de todas as pessoas. E Mire, muito bem colocada essa questão de como a ausência, né? A ausência das representatividades nossas em diferentes espaços acaba o quê? Violentando as nossas corporalidades e dizimando as nossas populações, né? E estamos falando sobre dados alarmantes. Vivemos no país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo e isso é retroceder todos os dias. Por isso que é muito importante elegermos pessoas LGBTQIAPN+, neste ano de eleição, né? Vote LGBTQIAPN+, divulgue as candidaturas, esteja aliado às nossas pautas e vamos reconstruir essa sociedade que por tanto tempo nos quis longe dela. E vamos falar sobre cultura
cultura LGBTQIAPN+, Mirei, quando a gente fala sobre saúde pública, a gente também tem que falar sobre cultura, porque a cultura faz parte do bem-estar de toda a sociedade, né? E a cultura LGBTQIAPN+, na cidade de Florianópolis, como no estado de Santa Catarina, tem passado maus bocados. Como a sua candidatura vai estar aliada para potencializar a cultura LGBTQIAPN+, mas também trazer dignidade para agentes culturais da nossa comunidade? Sou uma trabalhadora da cultura também, né? Acho que nós, pessoas que convivem aí, né, nos bailes da vida, na vida noturna da cidade, e também com o Transfree, que é essa medida que a gente busca viabilizar acesso free para pessoas trans, travestis, né, transvestigêneres, como traz Indianara Siqueira, a gente pensa e foca também na vida desses trabalhadores e trabalhadoras da cultura, tanto na vida noturna quanto nas produções culturais também da cidade, né? A gente está numa onda na cidade da qual a gente vê que tem muita produção cultural. Tá rolando, tá tendo espaço, mas ainda assim a gente sofre com as censuras, né? A gente viu também na última edição do Transforma Fest aquela barbaridade, aquela pataquada que rolou com a questão da placa, sejam todos bem-vindos, né? Nitidamente uma transfobia escancarada na cidade de Florianópolis, num espaço onde que é público e onde todo o povo deveria estar acessando, né? Então, assim, é um espaço público, é um espaço onde toda a população tem o direito de acessar. Cultura transforma a vida, gente. Cultura muda e modifica aquela situação que foi condicionada a pessoas que já são marginalizadas. Então, quando a gente fala de como vamos fortalecer o povo da cultura na cidade, o povo da cultura LGBTQIAPN+, na cidade, é estando junto com os trabalhadores e trabalhadoras desse setor. É estando junto com as produções culturais, né? É alavancando a nossa cultura, que transforma, que traz cada vez mais um novo horizonte para essa população, né? É muito rico a gente ter muito rico a gente ter alguns espaços que promovem a nossa cultura LGBTQIAPN+, na cidade. Seria interessante também a gente utilizar de espaços que são ociosos, que não tem ninguém usando na cidade de Florianópolis, de quantidade de prédios vazios que poderiam ser centros culturais, que poderiam trazer teatro, que poderiam trazer cinema gratuito, que poderiam trazer também arte drag, que poderiam trazer diversas outras coisas que revestem a gente, que fazem a gente se reconhecer enquanto ser humano nessa sociedade. E a cultura nada mais é do que isso, né? Faz a gente poder se aproximar do eu da gente, do ser quem somos. E eu acho que a maior riqueza que nós, candidatos, candidatas, a gente pode ter é se aproximar do pessoal da cultura, porque a cultura salva, me salvou e pode salvar tantas outras pessoas. Então a gente precisa estar fomentando e fortalecendo as produções culturais da cidade. E para nós, pessoas LGBTQIAPN+, a cultura é sim esse espaço de dignidade, porque se o mercado de trabalho formal não nos quis, é na arte e na cultura onde a gente vai existir e resistir. Sobre isso. Esse foi o nosso segundo bloco no Vote LGBT+, com Suzaninha, onde eu e a candidata Mirei Chagas trocamos boas ideias, hein? Gostaram? Deixa os comentários aqui pra gente, compartilhem o vídeo e olha, lembre-se, meu bem, não há debate político sem as nossas representatividades. Por isso, vote LGBT+, nessas eleições. A gente vai pra um breve intervalo e já volta pro terceiro e último bloco, que vai tá babado, hein? Gira a vinheta. E você piscou e o nosso programa tá chegando no terceiro e último bloco, hein? Passou rápido, Mirei. Nossa, que delícia. Elas conversam, se articulam, fazem de tudo um pouco, hein? Mas agora é aquele final. A gente vai descobrir, assim, um bate-bola, jogo rápido, algumas palavritas que rondam Mirei e a nossa pergunta surpresa, hein? Pessoal de casa, tá com curiosidade? Eu também. Você tá pronta? Pronta, já nasci pronta, querida, brinca com elas. Vamos então à nossa pergunta surpresa, hein? Ó, vamos lá, vamos descobrir. Opa, essa aqui, ó. Qual o maior desafio que você vê para a comunidade LGBTQIAPN+, de Florianópolis
atualmente? O enfrentamento à violência de nossos corpos. O enfrentamento à violência de nossos corpos no sentido não somente o corpo físico, mas também o integral, né? O corpo integral ali, né? Pra gente estar falando da questão da saúde mental, espiritual e também física, né? E quando eu digo da questão espiritual, também trago essa questão também de muitas religiões de matriz africana, né? Que é onde o nosso público, o nosso povo, a nossa comunidade também se encontra nesses espaços, né? Do axé, do candomblé, da umbanda, da nação cabinda, que é aqui da qual eu sigo. Então a gente precisa falar também sobre essa questão do preconceito, da intolerância religiosa, né? E em relação a todas as outras questões e as opressões que nossas corporeidades sofrem na cidade, né? Atualmente, para mim, Mire Chagas, o enfrentamento às violências é o maior desafio, pois a gente viu em Florianópolis no ano passado, ou foi esse ano, não lembro, o caso da moça que foi entrar no banheiro no mercado público e sofreu diversas agressões e humilhação por parte da segurança pública. Este ano. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. A gente está indo no banheiro, não vai para fazer farra, né? Mas é importante a gente perceber que em relação aos direitos básicos, de necessidades fisiológicas, a nossa comunidade não consegue nem acessar, que é fazer um xixi. Hashtag libera o meu xixi, né? Hashtag libera o nosso xixi, pelo amor de Deus, pelo amor de Já. Porque não é um absurdo a gente poder tentar entrar no banheiro e sofrer pancadaria, sofrer humilhação por parte da segurança pública. Então, o enfrentamento à violência da saúde física, mental e espiritual da nossa comunidade, atualmente, para mim, é o nosso maior desafio. Olha, que a gente possa, de fato, combater esse tipo de desafio, né? Acessá-lo e combatê-lo diante das candidaturas LGBTQIAPN+, de Florianópolis. Porque basta de violência e basta de retrocesso. Mire, olha, agora é aquele momentão bate-bola delas, hein? Ai, manda que elas pegam no peito, meu bem. Então, ó, quero saber, em uma palavra, orgulho LGBT é... Dignidade. Dignidade, ó, deixou eu terminar de falar, maravilhosa. Dignidade, por que dignidade? Porque a gente luta por isso, né? Por dignidade, por reconhecimento, por humanização. E a humanização nada mais é do que dignidade, né? Da gente poder ser quem a gente é. E não quem a gente escolheu para ser, mas sim por quem a gente é. Ninguém escolhe viver da melhor ou da pior forma. Ninguém escolhe viver da pior maneira nessa sociedade. De você poder sair na rua sem poder pegar na mão do seu companheiro, sua companheira, seu companheiro. Então, pra mim, orgulho LGBTQIAPN+, é dignidade, é cidadania, é humanização. Olha, maravilha, Mire. E me conta, a palavra que descreve a sua candidatura. Anticolonialismo. E pra você, Mire Chagas, um valor essencial para estar na política? Disciplina e responsabilidade. Opa, duas importantíssimas aliadas, né? É responsa, bebê. Por isso que as candidaturas LGBTQIAPN+, que estão agora, nesse momento, se candidatando para a Câmara de Vereadores de Florianópolis, não são brincadeira não, meu amor. É coisa séria. Vote LGBT e vamos transformar essa política, né, Mire Chagas? Transformar e transbordar a política, né? Eu amo. E me conta o seu maior sonho para a comunidade LGBT. Emancipação humana. E Mire Chagas por Mire Chagas? Uma mulher de fibra, de garra, forte e atenta. Mire Chagas na voz, 5750. Oh, meu bem, já trouxe todo um jingle, eu amo, Mire. Que essa campanha seja linda, repleta de bons momentos, muitas boas pessoas à sua volta. E a gente se encontra numa boa próxima, né? Espero que vocês que estiveram com a gente tenham gostado desse papo. Compartilhem o vídeo e lembrem-se, nossos espaços políticos são nossos e ninguém tira. Que a gente possa transformar cada vez mais a política brasileira e construir acessos para todas as nossas dissidências. Nos vemos no próximo programa com mais uma candidatura. E hoje eu conversei com Mire Chagas. Obrigado, meu amor. Sucesso, viu? Tamo juntas. Tamo juntas. Tchau.